Deixa eu lhe dizer algo antes de ler com você o que aconteceu com Ezequias, para você poder entender por que isso aconteceu. Não, porque tem pessoas que elas passam por determinada situação e elas não aprendem com aquela situação, por mais difícil que seja, por mais terrível que seja o problema que você enfrentar. Se Deus permitiu, estou falando aqui com os servos de Deus, aqueles que têm um compromisso verdadeiro com Deus. Você está passando por uma situação, é porque Deus permitiu que aquilo acontecesse, sim ou sim. Ele não vai permitir coisas na nossa vida só para ficar rindo da nossa desgraça. Ele não é carrasco, ele é pai. Às vezes o pai fala, o filho entende, obedece e não paga para ver. Às vezes o pai fala, a mãe fala, o tio fala, o amigo fala, o avô fala, a avó fala, mas entra aqui, sai aqui, e o jovem vai lá e quer pagar para ver, e quebra a cara. O pai não deixou de amar ele, o pai continua amando ele. O problema é que às vezes nós queremos ser donos do nosso próprio nariz, e só chamamos o socorro de Deus quando as coisas dão errado. Não pedimos a direção dele antes de tomar uma decisão. Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer dessa forma, mas Senhor, ei, é da vontade tua? Está de acordo com o Senhor? Porque se eu não contar com ele no início, como é que eu quero contar com ele no fim? Quando as pessoas decidem começar a ouvir a voz de Deus, pelo menos comigo foi assim, muita coisa já tinha se destruído. Quando a gente decidiu chegar a Deus, muita coisa já tinha ido por água abaixo, muita coisa já tinha, muita oportunidade nós já tínhamos perdido. Eu vi tantas vezes já pessoas falam assim: pastor, se eu soubesse que era assim, eu não teria perdido tanto tempo, eu não teria demorado tanto para me render ao Senhor, eu não teria me destruído tanto dessa forma. Quantas vezes eu já ouvi isso? Agora nós estamos na presença de Deus, diga amém. Agora você está no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Agora você está debaixo de sua destra, de sua mão poderosa. Agora nós temos que aprender com os erros que nós cometemos anteriormente e começar a medir se vale a pena fazer as mesmas coisas, uma vez que eu vou ter os mesmos resultados. Porque se você há muito tempo tem tido os mesmos resultados, é porque você está fazendo a mesma coisa sempre. O povo no deserto, meus amados, eles ficaram mal, teve um tempo que eles não tinham mais como ir em frente, por causa de uma palavra que Deus deu para Moisés. O povo acordava murmurando, passava o dia murmurando, ia dormir murmurando, sonhava murmurando, e eles estavam saindo do Egito. Eles foram escravos de Faraó por 4 gerações. Fala comigo, 430 anos. A maldição de geração para geração, de pai para filho, para neto, bisneto, tataraneto, 430 anos, o povo de Israel estava no Egito sendo escravo de Faraó. Deus envia Moisés, um homem simples, mas cheio de fé, cheio de esperança, foi conhecido como o libertador daquele povo. Então agora o povo tinha um Deus que estava ouvindo a oração deles,
tinha um libertador na terra, representante de Deus diante deles, um homem que falava o que Deus mandava ele falar, que fazia como Deus mandava ele fazer. Eles tinham um homem que era embaixador dos céus, agora lá no Egito. Eles passaram 430 anos comendo o pão que o diabo amassou. Aliás, eles amassavam o barro, eles faziam os tijolos, eles construíam os edifícios, mas eles não moravam nos palácios. Eles plantavam, eles trabalhavam, eles colhiam, mas eles comiam só o resto. Eles cuidavam dos filhos dos egípcios, mas os seus filhos estavam desamparados. E a Bíblia diz que um dia eles clamaram ao Senhor: Senhor, Deus de nossos pais, o Senhor Deus que fez os céus e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o nosso pai. Jacó, depois da descendência de Jacó, quando José foi vendido a Israel, os hebreus foram para o Egito por um motivo. Não era maldição, é porque eles, no meio do caminho, eles começaram a andar conforme o coração deles. Lembra quando os irmãos venderam José para os mercadores do Egito? José vai para o Egito, era um hebreu no Egito. Ele se tornou escravo, ele foi injustiçado, mas ele era sonhador, ele era homem cheio da unção de Deus. Amém, igreja? E lá no Egito, o que acontece com José? José era escravo, e de repente, por causa da sua fidelidade, da sua integridade, da sua obediência a Deus, ele se torna o governador do Egito. Ó a política aí, ó, no meio das pessoas. E tem gente que diz que não pode falar de política. A Bíblia é toda cheia de política. Deus sempre usou a política para mostrar quem é quem. Você quer conhecer alguém? Dá poder para essa pessoa, ou tira o poder dela. Ela já vai se mostrar quem ela é. Deus vê Josué ser instituído governador lá no Egito. Houve seca em todo o mundo. O povo de Israel começou a migrar para o Egito, porque José agora, por 7 anos, guardou o cereal, e ele teria alimento por mais 7 anos, que seria de seca. Então lá vem Jacó, o pai de José, lá vem os irmãos de José, lá começa a vir os trabalhadores de Jacó, e começa a aglomerar, e começa a vir gente. Em 430 anos, somavam-se mais de 3 milhões de hebreus no Egito. E eles começaram, vai pegando a visão para você entender onde quero chegar. Quando eles vieram de Israel até o Egito, eles vieram com um só Deus. Quantos Deus? Um só Deus, o Deus dos céus e da terra. Eles entraram no Egito nessa condição. Estamos passando uma crise, uma seca, mas nós temos um só Deus. Só que ali, os rapazes começaram a namorar com as moças egípcias, as moças começaram a namorar com os rapazes judeus, e começou a virar uma bagunça. E quando eles se relacionavam, um levava o seu Deus para o outro, e o povo começou a dividir a sua fé. O problema não é você estar diante de uma situação difícil. O problema é para onde estão voltados os teus olhos. O povo começou a olhar para as circunstâncias e esqueceram do Deus verdadeiro. Eles esqueceram do Deus de Israel, e eles começaram a colocar os ídolos dentro da casa deles. Eles começaram a aceitar os deuses de pau, de pedra, de gesso, de metal. Começaram a fazer altares dentro da casa deles, porque a moça egípcia eram moças muito bonitas, muito belas, e os hebreus se encantavam com a beleza delas. Então o que eles faziam? Eles se envolviam com um povo idólatra.
E eles começavam, já que eu quero você de qualquer jeito, custe o que custar. É aquela pessoa que diz assim, ó, aquela criança mimada da fé, lembra que nós já falamos? Que ela se joga no chão quando ela quer alguma coisa, eu quero, 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 e não tem acordo com ela. E ela toma posse daquilo e ela se frustra com aquilo. Então eles começaram a fazer acordo, as mulheres levavam os seus deuses, e os homens aceitavam as mulheres com seus deuses, e não só isso, deixavam esses deuses serem introduzidos dentro das suas casas, e eles começavam a fazer cultos de adoração a esses deuses. E o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, foi tendo que se afastar. E aquela terra que era próspera, começou a se tornar uma terra árida, uma terra de escravidão, uma terra de dor e de sofrimento. E o que eu quero dizer para você hoje é que toda pessoa que começa a focar nas coisas aqui de baixo e começa a deixar o Deus de Israel, o Deus da Bíblia de lado, ela vai entrar num lugar de sequidão, ela vai entrar num lugar de solidão, ela vai entrar num lugar de escravidão. Ela vai entrar num lugar de dor, de sofrimento, de choro. E ela vai dizer, por que que eu estou passando por isso? O que que eu fiz para merecer? Cadê esse Deus que o pastor prega? Aonde está esse Deus que a Bíblia se nos apresenta? E ela vai ter que começar uma busca incessante, por um tempo, 2, 3, não sei quanto tempo, mas ela vai ter que entender que para ela se levantar, só depende dela. Depois eu falo para vocês numa outra oportunidade sobre os dois tipos de deserto. Eu tenho um livro escrito, que eu ainda não publiquei, vou deixar para acrescentar o Covid, da minha vitória do Covid, do ano passado nesse livro, e vou publicá-lo, que fala sobre os dois tipos de deserto. O deserto que você se leva, e o deserto que Deus leva a você. O deserto que você se leva pelas suas atitudes erradas, pelos seus pensamentos, você vai ter que sair de lá. E o deserto que Deus leva a você, só Ele vai tirar você de lá. Quem está comigo? Numa outra oportunidade eu falo com detalhes sobre isso. Então esse povo começa a clamar. Deus enviou Moisés. Ei, eu falei outro dia para minha esposa, eu falava para isso, ela, meu coração estremecia. Olhe para mim para você entender. Você vai orar e Deus não vai te responder com a bênção pronta. Você vai orar e Deus não vai te responder com o milagre pronto. Você vai orar e a resposta de Deus será a seguinte: esse é o caminho para você conquistar isso que você está pedindo. Porque seria muito fácil eu orar, puff, caiu do céu pacote prontinho, até com um laço em cima, né, Neves? Caiu do céu, até um laço tinha. Você vai orar e a resposta de Deus não vai ser a bênção pronta, o milagre pronto. Você vai orar e Deus vai mostrar o caminho pelo qual você deve seguir para conquistar esse milagre, essa bênção que você está pedindo. Quem está comigo? Amém, Jesus. Entendeu? Sim ou sim? Poxa, eu orei e não aconteceu. Jesus disse, eu não disse eu sou a bênção. Jesus disse, eu sou o caminho, irmão. Eu sou o caminho, não está nada pronto, nós temos que ir lá e fazer. Esse negócio que as pessoas se enganam quando o pastor prega sobre graça. É graça, mas não de graça, não de graça, entende? Cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo por mim. Eu não vejo assim, porque Deus não é assim. A parte dele Ele já fez, inclusive. Amém? O que tinha para ser feito Ele já fez na cruz do Calvário. Então, repita comigo. Vamos lá, gente. Eu vou orar e a resposta que virá não é a bênção pronta, não é o milagre pronto, é o caminho que eu devo seguir para conquistar essa bênção.
Você vai orar e vai pedir um marido convertido. E de repente você vai acordar de manhã, o teu marido vai estar até com uma auréolazinha na cabeça assim de anjinho, sabe? Olha, da noite para o dia, meu Deus, virou um santo. É assim, igreja? Você vai orar, Deus, eu quero um marido com uma esposa convertida, um marido cheio de Deus. Eu quero uma pessoa comigo que tenha temor a Deus. E Ele vai começar a te dar os caminhos para isso. Ele vai começar a te mostrar. Aí você vai na Bíblia e vai dizer: a mulher sábia edifica a sua casa. A resposta branda desvia o furor. Não fica discutindo, não fica apontando só defeito. Ele vai começar a te dar os caminhos para você ter a resposta daquilo que você pediu a Deus. E tem pessoas que, porque não conseguiram entender isso, desanimam, desistem. Deus não está me ouvindo. Ele te ouviu tanto que Ele te colocou numa rota aonde o fim dessa rota é aquilo que você pediu e muito além disso. Porque a palavra dele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pedir e do que tudo que você pensar. Glória a Deus, igreja. Ele vai aqui você vai vir ao templo, você vai vir aos cultos de domingo, de quarta-feira, de sexta-feira, de segunda-feira, e aqui você vai receber a direção, o caminho a ser seguido. Vê que proponho, Deuteronômio capítulo 15, verso 30, capítulo 30, verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição. Qual dos dois caminhos você vai seguir? É o que Deus está dizendo. Quando você organiza isso na sua mente, você deixa de ser uma pessoa cheia de dúvidas. Quando você organiza isso na sua mente, você começa a focar em Deus e não no que Ele vai fazer na sua vida. Enquanto você estiver focado nas coisas que você quer de Deus, e não focar em Deus, as coisas que você quer de Deus vão te afastar de Deus. Porque se isso não acontecer, já vai ser motivo para você se frustrar. Vai ser motivo para você faltar um domingo na igreja, faltar um culto de domingo na igreja. Vai ser motivo para você naquele mês não dizimar. Vai ser motivo para naquele mês você não ser fiel a Deus. Vai ser motivo para você ficar olhando, sabe, para as outras pessoas que já conquistaram e você ainda não conquistou. Vai ser motivo para você ficar triste com a vitória dos outros ao invés de se alegrar. E um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, se alegra com a vitória do seu irmão. Você pode dar glória ou não? Glória a Deus. Que bom que você está vencendo. Que bom que está dando certo as coisas para você. Para mim ainda não está, mas vai dar. Porque a gente crê no mesmo Deus. Sim ou sim? Ao invés da gente ficar, por que com ele e comigo não? Por que com ela e na minha vida não? Esse é o tipo de pessoa que está focado no que Deus pode fazer na vida dela. Não está focado em Deus. Aqui na palavra, vamos ler a palavra, né, gente? Que a introdução foi longa hoje. Mas quem entendeu até aqui? Quando Deus mandou Moisés, Deus mostrou o caminho para o povo. Não pegou o povo nas costas e levou para a terra de Canaã. O povo teve que passar pelo mar. Batismo, né? As águas. Teve que passar pelo mar. Depois teve que passar pelo fogo, pelo deserto, sol quente. Depois teve que passar pelo frio, menos 30 graus à noite. Depois teve que passar pelo Jordão. Depois teve que rodear Jericó, para os muros caírem. Depois tiveram que enfrentar aquele rei que nós falamos na semana passada, domingo, que eu esqueci o nome dele, que nós pregamos, que Deus disse que ia arriscar o nome dele da face da terra, que enquanto Moisés erguia as mãos o povo vencia, e quando Moisés baixava as mãos o povo perdia. Tudo isso aconteceu, é o processo, porque se não tem processo, não tem propósito. Amém, igreja? Viva o processo que você está vivendo agora de cabeça erguida. Levante a sua cabeça e diga assim: não tem problema não, vai passar. E eu não vou desistir. Eu vou até o fim, diga glória a Deus. Quem dormiu, diga amém. Olha, olha, que bênção.
Hoje eu não consegui, e eu fico tão feliz com isso. Graças a Deus. Depois tiveram que estar diante da terra de Canaã. Eles iam ficar só 40 dias, pessoal, no caminho. O processo ia durar 40 dias. Ei, lembra que eu falei no início? Deus deu uma palavra para Moisés. Moisés, avisa esse povo aí, Moisés, que se eles reclamarem um dia, eles vão ficar 1 ano no deserto. Se eles reclamarem 2 dias, murmurar, pensar em voltar para trás, achar que é melhor o Egito do que servir a Deus, ficar olhando para o passado, se eles fizerem isso 2 dias, eles vão ficar 2 anos no deserto. Eles ficaram 40 anos. Era para eles ficarem 40 dias. O que eu entendo com isso? Que todos os dias eles reclamaram, eles murmuraram, eles focavam na bênção e não focavam. Me ajuda aí. Uma coisa é focar na bênção, outra coisa é focar em Deus, no abençoador. Se você foca no abençoador, se a bênção vier, graças a Deus, você agradece, você glorifica, você testemunha, você dá glória a Deus. Se a bênção não vier, você agradece, você glorifica, você bate palma, você dá glória a Deus. Amém, Jesus. Porque não muda nada. Não muda nada. Eu ser abençoado ou eu não ser abençoado, porque eu não quero ser abençoado, eu sou a própria bênção. Põe a mão no peito assim, ó, e diga: eu já sou a própria bênção. Nem tudo vai dar certo, nem tudo vai bem, nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. Não tem problema não. Foca em Deus e não no que Ele quer fazer ou pode fazer na sua vida. Vou ler para a gente terminar. Orar e ir votar. Tem alguém que já votou já? Já votaram já? É? Não precisa nem perguntar em quem, né? Vocês estão de amarelo, verde e amarelo. Deus abençoe. Que seja o primeiro de milhões que vai entrar hoje lá. Vamos lá. Vocês acharam aí? Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Qual foi a ordem? Põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ei, ouvi do médico, isso é desesperador. Do especialista na saúde, que você vai morrer. Eu ouvi do médico. Eu me lembro no 15º dia que eu estava entubado. Eu já estava há 12 horas acordado, mas entubado ainda. E eu lembro que eu caí, bati a cabeça no aparelho, eu tive um problema gravíssimo lá dentro, um descuido, enfim. E eu me lembro de eu ter sofrido uma parada respiratória. E a única coisa que acontecia era eu ouvir, eu não via, eu não falava, eu não me movia. Meu corpo estava exatamente a metade do meu corpo completamente gelado. Agora, como é que eu sei que estava gelado se eu não podia tocar? A impressão que eu tinha, que a morte, ela entrou 50% no meu corpo. A morte tinha tomado 50% do meu corpo. E eu sentia como se eu tivesse encostado numa pedra de gelo. Esse gelo foi tomando conta do meu corpo, da perna, do braço, aqui do lado, exatamente a metade. E o médico, e eu lembro de ouvir aquela máquina disparar. E o médico, eu ouvia barulho daqueles equipamentos, dele tentando me reanimar. E eu lembro que ele encostava algo gelado no meu peito, mas eu não tinha reação. É claro que o corpo, quando recebe aquela descarga daquele aparelho, o corpo chega a subir para cima da cama, mas eu não sentia isso, porque eu já estava ali morto. E depois eu vou te explicar por que eu sei que eu estava morto. O médico começou a fazer vários procedimentos, e aí ele virou e disse assim, ó: infelizmente não deu. E eu ouvi ele pegando as coisas assim, e ele falando assim, distante, indo para longe. E por um momento uma pessoa falou assim: doutor,
ele mexeu o pé. E o médico voltou e eu ouvi ele dizer assim, ó, não é possível, então eu vou tentar mais uma vez. Era muito real isso. Eu ouvia tudo isso. E ele voltou e tentou pela última vez, já pela 6ª vez, me reanimar. E quando ele fez isso, eu abro os olhos e eu vejo aquela equipe de enfermeiros aplaudindo, dizendo, ele voltou, ele voltou. Na hora que eu ouvi isso do médico, não tem mais jeito, eu entendi que eu estava partindo. Eu entendi isso. Bom, eu estou morrendo. Eu estou morrendo, não tem mais jeito. O médico está dizendo que não, o responsável pela minha vida nesse momento, fisicamente falando, é ele. Ele disse, não tem mais jeito, pronto. Agora eu fico imaginando Deus falando isso para Ezequias, porque não era um médico falando ali. O profeta chegou e disse assim, eu vim trazer um recado de Deus para você. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai mais viver. Mas uma preocupação havia em Deus. Não era preocupação em matar Ezequias, mas a preocupação que Ezequias fizesse o quê? Deixa lá onde estava. Que Ezequias fizesse o quê? Põe em ordem a tua casa. Qual foi a preocupação de Deus naqueles minutos finais de Ezequias? Me ajuda, gente. Porque se você não tiver a sua casa em ordem, se nós não estivermos com a nossa vida em ordem, o pior vai acontecer. A casa é a vida, é num todo. Deus disse, você vai morrer, mas você tem que colocar primeiro a tua casa em ordem. Deus já sabia do propósito. Por que Deus disse para ele que ele ia morrer? Porque Deus queria que ele colocasse a casa em ordem. Não é porque Deus queria avisar ele que ele ia morrer. Deus queria avisar ele que ele precisava colocar a casa dele em ordem. O que eu quero dizer com isso? Qual é a revelação de Deus, pastor? Que tem situações que você passa, tem problemas que você enfrenta, que é um recado de Deus para a sua vida. Que Ele está dizendo assim, ei, para de focar nas coisas, para de focar nas bênçãos, para de focar nas conquistas. Põe a tua casa em ordem. Às vezes você está passando por uma situação difícil, terrível, que você não está entendendo por quê. E Deus está dando um recado para você com isso. Você precisa colocar a tua vida em ordem. Deus está querendo chamar a nossa atenção. Às vezes, para que a gente possa ouvir o que o Pai falou, tem que arrancar o tampo do dedo primeiro. Sim ou sim? Tem que dar com a cara no chão, fazer um galo desse tamanho, para a gente poder dizer assim, puxa, meu pai tinha razão, minha mãe estava certa. Às vezes, para que a gente desperte, para que a gente acorde, para que a gente entenda um recado de Deus, Ele permita que a gente passe por situações dolorosas. Dificilmente Deus vai falar coisa séria com você quando você estiver feliz e comemorando vitórias. Quando você estiver regozijando-se. A Bíblia diz, melhor é o luto do que a festa. Melhor é o choro do que o riso, porque é onde Deus tem mais acesso ao nosso coração, quando está tudo bem, ou na hora da angústia e da solidão. Então preste atenção, porque às vezes Deus está há algum tempo já te dando recado, ou recado, Deus não manda recado, Ele fala diretamente, mas a forma de Deus falar diretamente é essa. Muitas vezes, que você se pegou chorando sem ter ninguém para te ajudar. Muitas vezes que você olhava para o derredor, não tinha ninguém para te socorrer. O recado de Deus para Ezequias foi isso. Quando Deus deu o recado para Ezequias, Ezequias botou a cara na parede, fez uma oração e disse, Senhor, lembra de mim, não esquece de mim, eu tenho sido íntegro, tenho sido fiel. Ele não estava reclamando que ia morrer, ele estava dizendo, só não esquece que eu tenho sido fiel. A decisão é do Senhor. O profeta estava saindo da cidade, Deus falou para Osaías, volta lá e fala para ele, que ele entendeu o recado, e que ele vai viver mais 15 anos. O
recado não era que Ezequias ia morrer. O recado era que ele precisava colocar a casa em ordem. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Esse é o recado de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos, não tem como você querer colocar ordem em cima de algo bagunçado, desordenado. Você tem que colocar a tua vida em ordem. Eu não sei com quem que Deus está falando aqui hoje. Eu não sei com quem que Deus está pegando pelo braço, pelo pescoço, pelas orelhas aqui hoje. Mas tem muitas pessoas que não estão atentas, que a sua casa está totalmente bagunçada. Está vivendo de qualquer jeito. Está aceitando tudo que não presta dentro da sua casa. Está casando com os egípcios. Está levando os deuses para dentro da sua casa. Está aceitando a hipocrisia, a mentira, a roubalheira como uma coisa normal. Põe a tua casa em ordem, que tudo vai se acalmar. Quando Jonas estava no barco, falo isso e termino. A Bíblia diz que Jonas estava desobedecendo a Deus. Deus mandou ele para Nínive, para a direita, e ele estava indo para a esquerda. Entendeu ou não? Sim ou sim? Deus estava mandando o povo ir para a direita, e o povo estava indo para onde? Aí veio uma tempestade. Veio um vento no barco. O barco começou a quase afundar. E ninguém sabia o que era, porque eles começaram a jogar os produtos fora, as sacas de semente fora, o mantimento fora do barco, perderam tudo que tinha, até que Jonas entendeu o recado. Ele falou: Jonas, avisa eles que o problema é você, porque você desobedeceu, está todo mundo perecendo, Jonas. Aí ele foi lá para o capitão do navio e disse: Senhor, é porque eu desobedeci a Deus, por isso que veio isso sobre nós. Me joga fora do barco, para que vocês possam continuar a viagem. O que está errado tem que ser lançado fora. Se você não lança fora o que está errado, você vai ter que lançar fora o que era bom para a sua vida. Você tem que fazer uma escolha. Lançaram Jonas fora do barco, o peixe foi lá e engoliu Jonas. Jonas foi lá para a barriga do peixe, e lá da barriga do peixe ele fez uma oração. E Deus ouviu Jonas dentro da barriga do peixe. Deus ouve em qualquer lugar que você estiver, é só clamar. E ele conseguiu colocar a vida dele em ordem, decidiu ir para Nínive e pronto.